Hello, Biters! Mais um CCB Agro aqui do Noroeste Summit. Olha, o papo tá muito bom, me deixou até com fome no episódio anterior. E agora eu vou conversar com o Jorge Lardi, que é médico veterinário e tem aí 14 especialidades. Vai falar um pouco mais pra gente se apresentar um pouco mais para entender, porque são muitos números, né, Jorge? Mas também são muitos produtos que passam, né, pela região aqui que trazem grandes benefícios, não só para a região, mas para todo o estado e Brasil. Seja bem-vindo. É uma alegria estar com vocês falando, né, desse Noroeste Summit aqui. Para nós é inédito essa ação, né, agora com as agroindústrias, até porque nós estamos numa região extremamente produtiva, com o agronegócio, com a agricultura familiar, produzindo mais de 27 atividades de alimentos, né, e uma delas que se destaca é a questão da transformação dos produtos de origem da nossa agricultura, que são transformados em que nós chamamos das agroindústrias familiares, né? Pois é, a agroindústria familiar que vem crescendo cada vez mais, mas a gente também entende aqui os setores. Posso fazer um levantamento, né? Quantas são hoje na região? Olha, hoje nós temos, de uma forma geral, mais de 650 agroindústrias de origem animal, vegetal, né? Pega desde carnes, leite, ovos, Sim, né? geral. Geral, e mais os panificados, que é muito forte aqui Uhum. na região, as geleias, as compotas, né? Uma variedade enorme, inclusive de nozes, nós já temos agroindústria aqui na região, e cada vez mais esses agricultores, eles entro com uma tecnologia aproveitando o antigo, a receita caseira, né, o artesanal, e com essas modernidade hoje que nós temos dessas alternativas tecnológicas que eles estão se integrando, casando o antigo do pai, da mãe, Sim, é com dessa o novo, junção. com o jovem, que às vezes estão nas universidades aqui na nossa região, que é muito forte, e eles casam essas duas ações aí do novo com o antigo e estão introduzindo as tecnologias para começar cada vez mais a diversificar essa alimentação de uma forma limpa, orgânica, né? Que possa chegar na mesa dos nossos consumidores com mais qualidade e que dê também uma questão de sanidade para que as Sim, famílias, né, quando vem, por exemplo, do Noroeste Summit aqui, vão ter uma variedade enorme, 15 agroindústrias que estão aqui, pois de é. todo o estado, né, diversificada, umas com, como foi falado aí, com leite, com a O transformação leite do trufado, leite, né? que é a segunda Leite atividade trufado. maior da nossa região, Sim. que chega a render 1,8 bilhão por ano aqui, Uhum. é a menor, a segunda em relação à soja, a soja depois é o leite, né? Sim. E que hoje nós estamos aí com os queijos, por exemplo, nós estamos com 3 agroindústrias de queijo aqui, que, né, diversificados, queijo de todas as formas, com produtos diferenciados que se colocam junto com o leite para fazer esse queijo, né? E que hoje é um atrativo. Por exemplo, aqui no Noroeste, Noroeste Summit, 3 agroindústrias, né? Com uma qualidade enorme, diversificada, que estão apresentando. Tá? E para Sim. nós, e com tecnologias modernas, Sim, é tudo muito atual. com equipamentos novos, mas com a receita caseira, Sim. com a mão do agricultor, do homem e da Vo- mulher. Você diria que é uma junção do que é novo da tecnologia para produzir o produto, pegar a matéria-prima e produzir o produto final, com aquele toque da família, da caseira, da tradição? Exatamente, é essa a modernidade que está vindo e que o antigo está se colocando junto com o novo, né? Com o novo, toda essa tecnologia que está vindo aí, as informações disponíveis hoje que tem, né? Porque também a população ela busca produtos diferenciados. Não é aquele Ela quer produto, o novo, né? não é aquele produto industrial que tem de todos os setores, né? Que tu vai lá no mercado, pega na prateleira. Não, aqui é o É, diferente. o diferente. Quando a gente acompanha aí no dia a dia essas agroindústrias, né? E elas estão crescendo, nós temos mais de 200 agroindústrias que têm legalização sanitária, tributária e ambiental. Dentro, Isso eu pedi. Vamos falar um pouquinho mais para o nosso público entender, né? Eu tenho uma curiosidade. Onde é que entra o médico veterinário na agroindústria familiar?
Eu sei, né? Que é pela função, você tem o cargo, logicamente, mas tem algum convívio quanto a isso? Eu quero essa explicação também, por favor. Eu sou médico veterinário, né? E uma das funções nossas é desde, por exemplo, os produtos de origem animal, leite, carnes de peixe, de frango, de bovinos, de suínos, né? Que está entrando muito. E desde o início lá, o veterinário é o responsável pela sanidade desses produtos, através das agroindústrias. As agroindústrias têm que estar dentro do sistema municipal de inspeção, o Sim. estadual, o federal, Uhum. né? Então, o veterinário é o responsável por isso, para fazer toda essa fiscalização anterior da matéria-prima que chega numa agroindústria, durante o processamento, porque às vezes nós somos responsáveis técnicos da agroindústria, né? E a gente dá assistência geral. Então, o veterinário hoje não é só a questão de Só do tratamento ao animal, né? É bem os programas bem mais que isso. é bem mais amplo, é uma função. E dentro da Emater nós também fizemos isso aí. Aqui na região, por exemplo, eu sou veterinário, coordeno esse trabalho em 45 municípios das agroindústrias, que também tem as áreas vegetal, né? Mas nós temos cursos, preparo, boas práticas, né? Que a gente Sim, faz todo um acompanhamento com o produtor. e que passa isso para os agricultores no dia a dia, no acompanhamento da própria agroindústria, que é outra fase lá dentro da agroindústria. Sim. E eu preciso lhe perguntar, né? Qual é a maior dor hoje do agricultor? Que é o que mais bate assim nele que ele fica receoso? Olha, de uma forma geral, as agroindústrias elas têm um produto, um preço diferenciado, porque elas são de extrema qualidade e normalmente nossos consumidores eles adquirem esses produtos, tá? Porque eles são diferentes daquele produto comercial Sim. em grande escala que se produz. Mas da conjuntura da agricultura, sempre o agricultor ele reclama do preço dos insumos, da situação climática que nós temos aqui na nossa região, desde a questão de excessos de chuva, como as épocas de estiagem, que é muito forte aqui na Isso região. daria para dizer não só da região, como do estado todo, numa maioria, né? E do preço, né, da produção que ele vende. Quando ele pega o produto e transforma nas agroindústrias, ele agrega muito valor. Mas quando ele produz o produto da soja, do milho, do trigo, principalmente do leite, por exemplo, nós estamos numa época que já baixou, agora esses dias aí já passou mais de 1 centavo o litro do leite. Então isso cria um problema sério para eles, até porque a cada 2 anos a Emater faz um levantamento socioeconômico, porque todas essas atividades aí, leite, agroindústrias, elas têm um aspecto social. Sim. Não É tem, simplesmente chegar e colocar, né? Então, agora, no último levantamento, nós estamos com 4.300 produtores que vendem leite para a indústria. Isso aqui na região Nos 45 municípios nossos. de vocês aqui no Noroeste, a região das Missões, né? Sim. E que isso gera claramente de 1 bilhão e 700. Mas nós estamos crescendo na questão desses produtores produzirem a matéria-prima, e aqui no Noroeste, Summit tem várias, a agroindústria tem 3 de leite, que eles produzem a matéria-prima e além de eles vender para a indústria, eles começam a transformar e botar toda essa qualidade que a população busca, né? Até para essa questão da memória que foi falado aí pela Ivânia, né? E que eles buscam, e quando tu coloca um produto lá diferenciado, eles relembram todo o passado da família. Toda a tradição familiar que está envolvida no produto. E é por isso que as agroindústrias elas estão crescendo nesse programa estadual de agroindústria, né? Que nós já temos 200 que estão incluídos no programa, que é aquilo que eu falei, legalização sanitária, tributária, ambiental, e com uma renda que está indo para as famílias, principalmente a mulher rural, ela se integrou muito nas agroindústrias e aquele dinheiro que eles pagam faculdade de filhos, que eles sustentam às vezes muitos filhos. Muitas vezes sustenta o dia a dia das casas, né? Exatamente. E que está fazendo o retorno de muitos jovens que hoje voltam, porque uma das coisas que a pergunta fez, o que está faltando, problemas da agricultura, é a questão da mão de obra. A mão de obra, então muitos jovens estão voltando, pelo menos nessa área de agroindústria, para sustentar o negócio familiar, que às vezes está ficando só no pai e na mãe. Está morrendo, nos filhos não estão seguindo o projeto. E essas vezes, com esse problema de emprego que tem nas cidades, muitos jovens estão voltando. E eles voltam para agregar no trabalho aquele esforço da propriedade.
Isso é extremamente interessante. E aí vem uma questão do selo, né? Que nós falávamos nos bastidores. Criou-se esse selo. Como é que tem o antes disso e o pós isso? Como é que funciona? Olha, em 2000, o agricultor ele só podia vender com CNPJ, ter uma agroindústria como empreendimento. A partir de lá foi instalado pelo governo da época um programa estadual de agroindústria, começou por lá, teve várias modificações, onde o agricultor familiar ele pode entrar nesse sistema e vender também pelo bloco de microprodutor rural. Esse foi o grande avanço das agroindústrias. E a partir daí, a Emater Integrada, que é a executora desse programa estadual de agroindústria, nós conseguimos motivar muito mais agricultores, tanto é que hoje no estado tem 2.000 agroindústrias diversificadas de toda a área animal, vegetal e até de artesanato rural, que já entram, né, nesse sistema. 2.000 agroindústrias, nós temos 10% aqui na nossa região. Bastante, hein? E elas cresceram muito porque isso exige que elas tenham todas as legalizações sanitárias, tributária, ambiental, né? com qualidade, produzem com boas práticas que são trabalhadas até nos nossos centros de treinamento, que nós temos diversos no estado, né? E aqui na região também. Então, se participa do dia a dia das agroindústrias, até motivando as mulheres, os jovens, as crianças também estão trabalhando nas propriedades nessa questão de agroindústria. E hoje, as agroindústrias elas estão entrando no sistema de turismo rural, que é uma grande parte de agroindústria que é nossa região. No roteiro do turismo entra toda essa alimentação alternativa com produtos industrializados pelas famílias e que está bastante trazendo uma grande motivação para a nossa região, casando turismo com agroindústria, por exemplo. Pois é. Então, e aí a gente tem a economia girando, né? A economia gira, né? Porque isso é uma renda que ela agrega valor. E esse selo Sabor Gaúcho, agora nos últimos anos, ele foi instalado essa marca, né? Onde a população vê um selo Sabor Gaúcho lá na marca, é sinal que tem toda a assistência da Emater, tem toda a assistência das legalizações sanitárias, ambientais, tributárias, e que é um produto mais seguro, né? Porque esse pessoal não é por acaso estão dentro do Programa Estadual da Agroindústria. Sim. Eles têm que ter todo um trabalho efetivo, desde cadastramento, de visita, de orientação, de construção das agroindústrias dentro das legalizações que precisa ter, né? E dentro da questão tributária, eles estão levados também a ter uma decisão se eles fazem a venda pelo bloco do produtor ou se eles fazem por um meio, uma microempresa, um CNPJ. Também entra a questão administrativa, né? Da própria propriedade. Então, nesse sistema hoje quem coordena isso é a SDR, Secretaria de Desenvolvimento Rural, mas quem executa é a Emater. Então, a gente está muito integrado nisso e agora, cada vez mais, a Secretaria está liberando recursos que está dentro do programa estadual, aquelas agroindústrias incluídas, elas têm direito, desde que haja o recurso, e no momento está tendo recurso, para aquele órgão que vai contratar essas agroindústrias com o Estado, eles recebam aquele recurso para montar toda essa bela infraestrutura, por exemplo, que tem aqui hoje no Noroeste Summit, né, que foi montada pelo evento, e que eles vêm de uma forma tranquila, que podem ter todo aquele lugar adequado para eles colocar aquela beleza de produtos que eles fazem lá nas suas propriedades. Que maravilha! E vamos aproveitar então, né? Agora vamos experimentar esses produtos, tô curioso para ir lá, né? Esse queijo trufado, ele falar mas pro gringo aqui, o queijo é muito bom. Mas eu pergunto, como é que o senhor vê o avanço daqui a 3 a 5 anos? Olha, essa perspectiva de avanço, né, é uma incógnita para todos, né? Eu acho que cada vez mais os governos, as políticas públicas, elas têm que sustentar pelo menos o agronegócio, 40% dos nossos, o que circula aqui na nossa região de recursos, de dinheiro, vem da agropecuária, né? Tanto do agronegócio como da agro que sustenta, como da agricultura familiar, né? Que eles produzem geral. Isso. Então, isso cada vez essas políticas públicas federais, estaduais e municipais, elas vão ter que estar melhor integradas para sustentar isso. Porque a saída ainda do nosso agricultor é grande.
embora tenha a reversão com a volta da. Ainda está longe de fechar a conta. Então tem que mudar muita questão na política agrícola do país. Ela vai ter que mudar muita coisa. Tem que fazer uma reestruturação, Jorge. Eu acredito que muita coisa tem que ter. Mudar. A questão de crédito vai ter que avançar, Sim. embora tenha um programa chamado Pronaf, que ajuda muito, né? Mas hoje, essa questão dessas crises inclusive o governo do estado tem algum programa, Terra Forte, né? Que está botando muito dinheiro para a sustentação do solo. Isso que é uma coisa que o estado está voltando a trabalhar aqui, em todo o estado. Manter o solo, a água, que são os dois elementos principais para que esse nosso agricultor bote uma boa semente. Sim, ter o retorno. E que tenha o retorno, porque senão vai ser difícil. Sim, vai plantar no seco e não vai resolver. Tem uma reversão do próprio agricultor, que ele tem que entrar com essas novas tecnologias, esse novo mundo que está aí da tecnologia que vocês estão discutindo aqui no Noroeste Summit, né? E aproveitar todo o conhecimento que eles têm, a prática, para diminuir um pouquinho os gastos, os custos de produção, mas isso é uma função do agricultor que ele tem que ver. Qual é a tecnologia associada a uma boa orientação da Emater, de outras instituições que estão aí para isso, né? E aproveitar... Fazer a escolha certa, né? E aproveitar esse mundo tecnológico novo que tem aí, porque eles estão com pouca mão de obra, desde da produção nas grandes lavouras, nas agroindústrias, né? Eles têm que se associar com essas tecnologias modernas que têm, para que eles possam também ter o momento de lazer, de recreação deles, porque senão... Não ficar só em casa, só trabalhando, né? Senão eles não ficam no meio rural. Eles têm que ter saúde, educação, tudo aquilo... Diversão, lazer e recreação. Por isso que em 1982 nós criamos aqui na região um programa de lazer e recreação chamado Jogos Rurais Sol a Sol, que na época as mulheres eram da igreja para casa. Hoje elas pulam, jogam, participam ativamente, levam o marido, que às vezes é mais receoso, não quer participar, né? Então fogem só daquelas festas comunitárias, daqueles bailes comunitários que antigamente tinha. Que isso continua, é muito forte. E isso tudo leva a melhorias da infraestrutura, de salões, de igrejas no meio rural, de limpezas rurais, né? E tudo isso é integrado. E quando ele chega isso aí com mais intensidade, que nós da Emater estamos fortalecendo, melhora todo o aspecto comunitário e leva essas pessoas a também entrar nos negócios chamados agroindústria. Sim. Ou seja, participar mais e tornar o agro cada vez mais ativo. Exatamente. Acho que essa é a questão, né, Jorge? Mas a grande vertente desses últimos anos, dos 15, 20 anos para cá, é a tecnologia, as orientações, os programas do Estado e às vezes do governo federal também, que fazem as pessoas agregar valor através da sua produção. Sim. Nós temos mais de 27 ações produtivas aqui na região. Se tu pegar alguma propriedade que a gente faz dias de campos aí, eu cheguei a contar mais de 120 produtos diferenciados ou transformados dentro da agricultura familiar, né? Aqueles envidrados, enlatados. O que está quase sendo um dia a dia das pessoas hoje. Só que agora nós estamos levando eles a se profissionalizar cada vez mais e colocar esses produtos dentro de uma legislação específica que tem no comércio. E isso que está agregando valor. E o exemplo aqui é no Noroeste. Aqui, sim, no evento que nós estamos aqui falando agora. Aqui a gente não sabe nem qual é o produto comprado e tanta diversidade que tem. Mas as pessoas têm que... da cidade, inclusive, tem que fortificar esses nichos de mercados nas feiras, dos contatos diretos com essas agroindústrias familiares. As prefeituras têm cada vez mais montar esquemas, né? Porque isso reverte, traz esse pessoal jovem para a volta à propriedade e manter aquelas famílias que nós estamos aí com a maioria delas acima dos 60 anos de idade, né? Sim. Que buscam, na verdade, hoje essas famílias elas querem se aposentar. Que é bem diferente, né, Jorge? Mas assim, o que eu acho que é um grande ponto é que se não fosse um evento como esse, nós não teríamos nos conhecido, nós não estaremos aqui num podcast usando tecnologia para disseminar, né, para falar ainda mais sobre o agronegócio e a agroindústria familiar. Jorge, obrigado, muito bom falar com você. Exatamente, boa sorte para vocês. Para nós, né, fica aí nosso recado, mais um episódio aqui do CCB Agro, direto do Noroeste Summit.